Agora, depois da festa, da brincadeira que a gente sempre faz, se vocês acharam assim que foi uma bênção, para quem está fazendo, queridos, é sempre uma bênção maior. A gente cresce muito, cada dia que a gente tem que preparar e trazer a mensagem, e foi muito bom estar com vocês todos esses dias, estar com vocês, comer com vocês, visitar, estar com vocês lavando sangue. Algumas pessoas aqui sabem como eu sou na Central, como eu sou lá no Greenville. Aqui é diferente, aqui é mais eu mesmo, né? Amém. Tá em casa, pastorando, né? É casa, é isso mesmo, casa. A gente brinca com vocês, é do coração, tá bom? Tudo realmente é do coração. A gente é o que é, e é por isso que a gente se dá tão bem. Continue orando por mim. A Tati dá um abraço para vocês, manda um abraço para vocês, sabe que ela também gosta demais de estar aqui com vocês. Que Deus cuide de cada um, que Deus ilumine a sua vida. Dia 10 nós estaremos aqui de volta, e dia 10 o pastor Samuel vai estar aqui, tá bom? Nosso presidente vai estar aqui também, então se prepare. Quem sabe nesse dia também a gente não vai ter uma surpresa aí. Eu gosto de surpresas, quem sabe o Papai do Céu não está preparando uma surpresa para esse dia também. Então, coloque aí na sua agenda, dia 10 de agosto, tá? Mas foi bom demais estar com vocês, está sendo bom, e um privilégio ser pastor aqui de vocês. Eu tenho trazido essa semana mensagens que têm servido para o pastor Anderson. Eu gosto de pregar aquilo que eu vivo, que eu tenho procurado viver. Eu falo de lutas que eu também tenho. E o que eu vou falar hoje não é diferente. Então prepare o seu coraçãozinho para receber a palavra de Deus hoje. Tudo bem. Feche seus olhos. Paizinho, foi tremendo estar cada dia aqui com esta tua igreja, com os teus filhos aqui, Pai. Uma igreja que a gente tem um carinho especial, que a gente ama. O teu povo aqui, que o Senhor nos deu a incumbência de pastoreá-los. O Senhor tenha misericórdia de nós, e que juntos possamos avançar, cada dia se preparando para o encontro contigo. Amém. Que o Senhor abençoe a abertura da tua palavra ao lê-la, que realmente possamos usufruir da bênção que é ouvir a tua voz falando conosco. Nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Moisés, ele foi criado pela sua mãe, mas com 12 anos ele foi para o palácio. Mas ele sabia de onde ele tinha vindo, e ele sabia que o povo dele estava sendo escravo, estava sendo oprimido. E ele, como príncipe do Egito, chegou uma hora que ele não aguentou em ver o povo sofrendo, e ele pensou: eu tenho que fazer alguma coisa. Por mais que ele tomou a decisão errada de matar o egípcio, a decisão dele de agir para com o povo foi certa. Mesmo sabendo que ao agir, ao falar para um egípcio que ele estava errado, que ele não podia fazer o que ele estava fazendo como escravo, ele perderia o seu prestígio, a sua posição no palácio e poderia ser morto. No entanto, ele fez. Matou o que não devia ter matado, mas ele fez. Por quê? Porque ele escolheu ficar do lado que era direito, mesmo perdendo tudo. Mesmo perdendo tudo. Às vezes tem pessoas que falam assim: mas pastor, se eu for fazer isso que o senhor está falando, se eu for fazer o que a Bíblia está falando, que o que o pastor Anderson fala, ou o que os líderes da igreja falam, é o que está na Bíblia. O que não está na Bíblia é anátema.
mas o que está na Bíblia tem que ser feito. É a palavra de Deus. Então, algumas pessoas falam, mas se eu fazer isso aí, eu vou perder isso, eu vou... Moisés, queridos, perdeu tudo, porque era o certo. Ele ficou ao lado do que era certo. Outro personagem, Daniel. Quantas vezes Daniel foi fiel, servo de Deus, mas ele precisou tomar decisões extremas. Primeira decisão, Daniel ele foi escolhido para ser um príncipe e estar diante de Faraó, mas para isso ele tinha que o quê? Ele tinha que comer da comida de Faraó. E ele falou assim: dessa comida eu não como. Eu não como dessa comida, eu não bebo dessa bebida. E queridos, às vezes nós ficamos meio sem graça. A gente vai na casa de alguém, um amigo, na casa de uma visita e tal, e a pessoa oferece para nós algo que a gente não come segundo a palavra de Deus, não bebe segundo a palavra de Deus. Ai, eu fico com vergonha de dizer não. Queridos, Daniel disse não. E o não de Daniel poderia ser o quê? A morte dele. Porque ele estava contrariando nada mais, nada menos do que o cara mais maluco que já existiu. O nome dele era Nabucodonosor, mas eu chamo ele de Malucodonosor. Era doido. Segunda questão, queridos, ele tinha que escolher entre orar, como sempre orava, 3 vezes ao dia, virado para o lado de Jerusalém, ou ser morto. E o que ele fez? Orou. Poderia ter fechado, né? A janela, né? Fechar a janela para ninguém ver. Se ninguém vê, está tudo certo. Se ninguém ficar sabendo. Eu aprendi aqui em Bauru que existe o 11º mandamento. Sabia disso? Sabia que existe o 11º mandamento? Existem os 10 mandamentos que está na Bíblia, existe o 11º. Sabe qual que é o 11º? Não seja pego. Você já pensou nisso? 11º mandamento: não seja pego. E se for pego, tem gente que viaja para outra cidade por causa do 11º mandamento. Tem gente que fecha a porta do quarto por causa do 11º mandamento. Tem gente que se esconde atrás de um celular por causa do 11º mandamento. Mas Daniel podia ter usado o 11º mandamento. Mas sabe o que Daniel fez? Deixou a janela aberta e continuou fazendo a mesma coisa, que era o que? Orar 3 vezes ao dia ao Deus verdadeiro, porque era o certo a fazer, mesmo custando a sua vida. E ele realmente foi jogado na cova dos leões para morrer. Mas Ellen White, naquele texto que a gente confia, ela fala: faça o direito porque é direito e deixe o quê? As consequências com Deus. Aí sabe o que Deus fez? Mandou o anjo lá, e os leões ferozes, com fome, viraram gatinho. Mas depois que Daniel, no outro dia, foi tirado pelo rei, aqueles que armaram contra Daniel, quando foram jogados lá, os gatinhos mudaram de novo para leão e foram devorados. Devemos escolher o que é direito, porque é direito, e deixar as consequências com Deus. Queridos, Jesus Cristo foi crucificado. Por quê? Por que Jesus Cristo foi crucificado, irmãos? Porque ele fez o que era certo. Não é? Ele fez o que era direito. Ele não ficou atrás de tradições, invenções humanas.
mas ele veio para colocar o caráter de Deus em evidência. Ele veio para desmascarar o inimigo perante o universo. E às vezes o inimigo usa pessoas, líderes da igreja, como usou na época de Cristo. E os próprios líderes mataram, foram responsáveis por fazer com que os romanos matassem Cristo. Mas Cristo fez isso porque era direito. O mesmo Deus que honrou a fidelidade de seus servos no passado não vai nos abandonar quando decidirmos ficar do lado certo. Por exemplo, quando precisamos demonstrar honestidade nos negócios, falar a verdade para as pessoas. Você vai vender o seu carro, diga a verdade: meu carro está com esse problema, ou então arruma primeiro. Eu me lembro quando eu fui vender o meu carro, eu tinha um Gol preto lá em Manaus. Eu fui vender o meu Golzinho preto. Eu levei no mecânico de primeiro e falei assim: amigo, esse carro está com esse problema, resolve. Ele resolveu. Aí eu fui e coloquei ele para venda. O cara veio e falou: ó, esse carro tinha esse problema, está aqui a nota. E você tem 3 meses ainda para rodar com ele, porque isso é o certo. Honestidade. Eu não vou comer isso, eu não vou beber isso, porque vai destruir o meu corpo, o templo do Espírito Santo. Eu não vou. Não importa se é sua mãe, se é seu pai, se é o seu chefe, não importa quem fala para você comer, beber, usar. Eu não vou, porque isso não é o certo, não é o que Deus me pede. Quando um jovem se decide a não se entregar num relacionamento pré-matrimonial, a não deixar carícias acontecer, por quê? Porque não é o certo. Então você me ama? Então se você me ama, não ultrapasse. Você quer casar comigo? Depois do casamento, porque é o certo. Ah, mas o mundo inteiro, hoje em dia, eu fiquei sabendo outro dia que teve uma irmã, que ela falou assim: essa aqui é uma donzela, agora aquela ali eu não sei não. Não deveria acontecer isso no nosso meio. Todas as jovens e jovens do nosso meio tinham que esperar o casamento. Então que tinha que ser donzelas até o casamento. Mas as minhas amigas, mas hoje, eu acho o cúmulo ouvir de alguém assim: pastor, mas hoje tem o pessoal lá de fora mais respeitoso que o pessoal da igreja. Não cabe isso. Quando decidimos não assistir determinado filme, ou porque tem promiscuidade, ou aquela violência que embota a nossa mente e faz com que o nosso coração se endureça para as coisas de Deus, se endureça para o próximo. Sabe o amor se esfriar? O amor está se esfriando de tanta porcaria que a gente deixa entrar na nossa mente. É droga. Onde a gente, várias drogas, onde a gente assiste, ouve todas essas coisas, e depois você quer falar de Jesus para as pessoas, depois você quer ter compaixão das pessoas, depois você quer se sensibilizar. Ficar do lado do certo porque é certo, porque no mandamento diz: honra o sábado, guarda o sábado. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Eu acho que eu já falei aqui. Eu tenho 2 sobrinhos que são da área de saúde, e eles trabalham no sábado. Lembra que eu disse aqui, o pastor Heller estava aqui, eu falei, lembra? A Tati foi essa semana passada ela estava lá na casa da minha família, fui junto com as minhas meninas lá, e ela estava me contando, ela falou assim: eu fiquei assustada quando eu chamei a família para fazer o pôr do sol,
E o filho dessa minha sobrinha praticamente nasceu dentro da igreja. Com 10 anos falou assim: o que é o pôr do sol? Por quê? Por causa do sábado. Ele não sabe o que é sábado na casa dele, porque os pais estão trabalhando. Os pais estão trabalhando para ter um carro melhor, uma casa melhor. Ah, mas isso tudo bem. Não é isso que Deus pede. Não é isso que Deus pede. Deus pede para você ser fiel na guarda do sábado. E quando Ele pede para você ser fiel na guarda do sábado, Ele pede para você honrá-lo no sábado com o seu tempo, com a sua adoração, com o seu louvor. Algumas pessoas acham que o fato de ela não comprar e não vender no sábado, ela está guardando o sábado. Não é só isso. Eu lembro que eu estava fazendo estágio lá em Piracicaba. Aí o irmão falou assim: pastor, você assistiu o Globo Repórter ontem? Aí eu olhei assim: como é que é? Você assistiu o Globo Repórter ontem? Olha, pastor, se o senhor não assistiu, o senhor perdeu, porque o Globo Repórter ontem foi top. Eu não assisti, não. Sabe, você chega em casa depois da igreja e acabou o sábado. Aí você liga lá, agora está nas Olimpíadas. Aí você liga lá nas Olimpíadas. Aí para você está tudo bem. Você vai num evento, num aniversário, no sábado. Você vai em casamento, no sábado. Você vai em todo lugar. Ah, mas eu vou chegar lá, vou ficar lá quietinho. Isso não é adoração. O sábado é um dia de adoração a Deus, para você estar na igreja e para você estar em família, e não em lugares que vai tirar você totalmente do foco, que é a adoração a Deus. Está vendo como é que o diabo é sutil? E você acha assim: não tem problema. De boas intenções, meus queridos. Você conhece a frase: o inferno vai estar cheinho. E sabe o que Cristo vai dizer? Eu não te conheço. Quando o estudante fala assim: eu não vou vir na sexta-feira, eu não vim na sexta-feira à noite na faculdade, você está ficando do lado que é direito. Vai precisar talvez fazer um semestre a mais, um ano a mais, mas você está do lado do que é certo, do que Deus te pede. A Tati precisou fazer 1 ano e meio a mais de faculdade por causa da sexta. Às vezes você vai perder o emprego por causa disso. E aí um jovem olhou para mim e falou: pastor, é fácil para o senhor falar? Eu peguei e falei: não é fácil para eu falar. Porque eu entendo o quanto é difícil, porque um dia eu também tive que tomar a decisão de ser demitido por causa disso, perder o emprego por causa do sábado. Hoje eu não estou vivendo isso, mas eu já vivi no passado. E eu me coloco no seu lugar. Deixe as consequências com Deus. Queridos, hoje Jesus diz: não sigais a maioria para fazer aquilo que é mal. No livro Educação, na página 57 e 58, existe um texto que é muito conhecido de todos nós, um dos textos mais fortes que Ellen White escreveu. Ela fala assim: a maior necessidade do mundo é de homens. Homens que não se comprem e nem se vendam. Homens que no íntimo de seu coração sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Escolhamos sempre o que é certo, porque é certo. Porque
hoje, o que a igreja precisa, o que essa sociedade precisa, é homens de princípio, fé e coragem. E foi devido a essas pessoas que foram realizadas as grandes reformas neste mundo. E não pense que para mim, pastor Anderson, falar isso aqui, porque eu sou ser humano também. Eu sou ser humano também. Eu sou homem. Não é fácil. Mas a decisão é sua. Essa semana toda, semana inteira, trabalhamos aqui decisões para que você não continuasse sendo a mesma pessoa depois que terminasse hoje o sermão, hoje a semana. E a decisão é sua. Você vai continuar usando o que você usa? Não, mas hoje não tem nada a ver. Hoje está na moda falar assim: ah, isso aí foi no passado. Ah, isso aí não tem nada a ver. Um dia você vai ter que responder os seus atos para com aquele que vê todas as coisas. Como é que você vai explicar para ele que não tem nada a ver? Como é que você vai fazer isso? Se você não começar a tomar a decisão hoje, estar do lado daquilo que é certo hoje, como é que você vai conseguir ser fiel amanhã? Quando realmente você for chamado a ser fiel, está chegando o momento que nós, adventistas do sétimo dia, o povo remanescente, vai ter que se levantar e vai ter que se posicionar. Está muito fácil hoje. A gente entra e sai da igreja, a gente faz o que nós estamos fazendo aqui, programas sociais, está tudo certo, até sai na mídia, mas vai chegar o tempo que tudo isso vai acabar, e vai chegar o tempo que nem a Bíblia a gente vai poder andar com ela, e muito menos falar dela. Na verdade, já chegou o tempo que você está sendo ridicularizado pela fé que você tem, que você tem que cuidar por aquilo que você coloca na internet, por aquilo que você fala no meio dos seus amigos. Mas daqui a pouco a sua vida vai estar em jogo pela posição que você vai ter que tomar. E se hoje você cede, você vai continuar cedendo até o fim. Eu fui procurado por uma mãe e ela disse assim: pastor, eu não sei mais o que fazer, está acontecendo isso. Eu falei assim: vai piorar. Aí ela falou: por quê? Porque a sua filha, o seu filho, ele toma você como exemplo. E se você cede, como é que você vai cobrar depois? As pessoas que estarão no céu serão pessoas que são fiéis, igual a bússola é ao pó, que fazem o direito porque é direito, estão do lado certo porque é o certo. O que eu faço então, pastor? Último texto da nossa semana, Salmos 37. Salmos 37. Eu, normalmente, e as pessoas normalmente conhecem o texto 5, o verso 5. Mas eu quero que você leia o verso 6, o verso 4 antes. O verso 4 antes diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é agradar-te do Senhor? É fazer a vontade dele. E Ele vai satisfazer os desejos do coração. Aí vem o verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Mas pastor, se eu tomar essa decisão,
Entrega o teu caminho, Senhor. Eu posso perder o meu emprego. Entrega o teu caminho, Senhor. Eu posso perder minha faculdade. Vou ter que ficar. Entrega o teu caminho, Senhor. O meu namorado vai me deixar. A minha namorada vai querer saber de mim. Entrega o teu caminho ao Senhor. As pessoas vão me ridicularizar na faculdade. Os meus amigos, se eu tomar posição, entrega o teu caminho, Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Que Deus abençoe você, que Deus te ilumine. Nós vamos ter uma música especial agora. Frente. Mas que você aí, sentadinho, fechasse os seus olhos e tivesse um momento só você e Deus, fazendo aquilo que você sabe e o que você precisa fazer. Chegou o seu momento, a sua hora. A semana passou. Terminou a semana jovem. Agora é o seu momento com Deus. Ela vai cantar. Tenha o seu momento com Deus. Depois a gente vai orar juntos. Hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Estas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver
Jesus é a cura. Ele é a cura da nossa vida. Tenha certeza disso. Pai, diante de Ti estamos. E o Senhor sabe quem somos. Se tem alguém que conhece a gente, é o Senhor. E Tu sabes qual é a solução que precisamos para colocar a nossa vida em ordem. Estamos doentes. Este mundo tem nos deixado doentes. Mas muitas das doenças que estão nos acometendo, nós somos os principais culpados por isso. Mas o Senhor pode nos dar a cura. Não desista de nós, Pai. Nos dê a cura que precisamos para ter paz, para continuar avançando, trabalhando para o Senhor, pregando o Evangelho, sendo uma bênção para as pessoas, luz para este mundo e herdeiros do céu. Amém. Abençoe a cada líder, a cada pessoa que esteve nesta semana aqui conosco. Que a Tua bênção possa estar com todos nós. Nos dê um sábado ainda em Sua companhia. É o que te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.